Burt e o que ele realmente faz na Lumon. O sexto episódio da segunda temporada de Ruptura trouxe informações novas sobre o que possivelmente é o experimento, mas principalmente qual é o envolvimento do Burt nisso tudo, que é muito mais além do que a gente imaginava. Então já fica avisado que esse vídeo vão ter spoilers do episódio. Nesse episódio, a conversa entre o Burt, o Irving e o Fields é bastante revelador. Quando questionado por que ele entrou na Ruptura, ele fala que ele não era uma boa pessoa, mas depois de ouvir o sermão de um pastor, quando a Ruptura era bem recente, ele viu que independente do que ele fazia do lado de fora, a sua redenção poderia ser o seu externo, falando que as almas poderiam ser julgadas separadamente. Acho que a Halle é um bom exemplo disso. De um lado a gente tem uma Iga extremamente poderosa, do outro lado a Halle que não gosta do experimento, não concorda com o que é feito com eles lá. Mas esse diálogo, tanto o Fields quanto o Burt, deixa bem claro que ele não era boa pessoa. E durante a conversa a gente sabe que a Ruptura aconteceu há 12 anos e que foi o pai da Halle que inventou. E além disso, quando o Drummond invade a casa do Irving, ele vê sobre um caso que aconteceu em 2007 de um cara que se acidentou e que processou a cidade por faltar uma placa de parar, e que talvez o acordo seja ele ter feito a ruptura. A gente não sabe exatamente em que ano se passa a ruptura, mas a gente sabe com certeza que a gente tá muito além de 2020, porque no primeiro episódio a gente consegue ver a carteira de motorista do Mark que foi renovada em 2020, então a gente tá ou em 2020 ou além de 2020. Ou seja, o caso de 2007 teria 13 anos que o cara fez ruptura. Mas durante a conversa, o Fields acaba revelando sem querer que o Burt na realidade trabalha na Lumon há 20 anos. O Burt até tenta desconversar, mas o Fields fala que lembra muito bem porque foi quando teve um envolvimento lá com outro cara do trabalho. E a gente pode esquecer também que no sétimo episódio da primeira temporada, quando ele faz aquela fita da aposentadoria, ele fala que ele trabalhava lá há 7 anos, não 12. E também a justificativa dessa fita é bem diferente do que o Burt fala pro Irving do porquê ele foi demitido. Outro ponto que chama muita atenção também na conversa religiosa entre o Burt e o Fields é que o Fields fala que antes chamava ele de querido e depois passou a chamar de Átila. E Átila foi historicamente conhecido como o flagelo de Deus, talvez dando pista do que o Burt realmente fazia ali na Lumon. Eu sempre falei nos meus vídeos que o Kier era algo místico e não alguém necessariamente que eles queriam trazer. Então, pra mim, nessa analogia, Deus seria o Kier e ele seria o flagelo do Kier. Principalmente depois de um episódio que deixa muito bem definido que o Burt não era boa coisa. Não seria nada estranho que aqueles aparatos que a gente viu no início do episódio do cara da Exports Hall fosse pra entregar pra alguém como o Burt. E se tratando de algo que acontece ali nas Surdinas, muito provavelmente muita gente morreu. E aí, você tinha reparado nesses detalhes? O que você acha que o Burt faz lá na Lumon?